Oi, pessoal, beleza? Vê só, nas últimas aulas a gente vinha tratando do período regencial e a gente acabou então falando sobre as revoltas regenciais. Hoje a gente começa o segundo reinado, tá? Como esse capítulo é bem grande, então a gente vai dividir ele em pedaços, beleza? Primeiro a gente vai falar sobre a evolução política, ok? Vamos lá? Vê só, a gente começa falando sobre o golpe da maioridade, que também é conhecido como declaração da maioridade, ok? Foi isso aí que garantiu a Dom Pedro II o cargo de imperador quando ele tinha apenas 14 anos. Isso lá em 1840. Beleza? Ó, oficialmente, isso aí é chamado de Declaração da Maioridade. E foi uma estratégia do Partido Liberal para dar fim ao período regencial. Período esse que durou de 1831 até 1840. Ok? Esse período aí foi o período em que o Brasil passou a ser governado por regências, após a abdicação de Dom Pedro I. Beleza? Então, no dia 23 de julho de 1840, subia ao poder no Brasil Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador, Bibiano Francisco Xavier, de Paula, Leocádio Miguel, Gabriel Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon, o nome completo do nosso querido Dom Pedro II. Ou seja, é muito melhor chamar ele somente de Dom Pedro II, beleza? Então, somem a isso aí alguns probleminhas. Primeiro, o fracasso das regências. Esse fracasso ele apareceu primeiro com o padre Antônio Diogo Feijó, que era liberal e não conseguiu derrotar as rebeliões. Depois ele foi sucedido pelo único conservador, o único regente conservador, que foi Araújo de Lima, que também não conseguiu vencer as rebeliões. Então é bem fácil de entender. É assim, quando os conservadores estavam no poder, os liberais estavam na oposição. Então são justamente os liberais que vão planejar aí a declaração da maioridade. Como foi esse grupo político que planejou isso, essa antecipação da maioridade de Dom Pedro, ficou vulgarmente conhecido como golpe da maioridade. Ok? Aí vê só, nesse momento aí, como eu já tinha avisado a vocês, já tinha dito, tem duas forças políticas importantes no Brasil, conservadores e liberais. Professor, os projetos são diferentes? Não, são os mesmos. Os dois grupos lutavam pelo poder e os dois grupos defendiam a estrutura oligárquica, ou seja, eram da elite. Eles só divergiam na forma de manter o poder. Conservadores, concentração de poder. Ok? Beleza? Os conservadores vão imaginar que a concentração do poder é melhor. Já os liberais, eles vão imaginar que a melhor forma de manter o poder no Brasil era dar mais poder às províncias. Ok? Beleza? Vamos nessa? Aí vê só. Aí a gente entra então no Ministério da Maioridade. Vê. No dia seguinte ao juramento de Dom Pedro, foi anunciado o Ministério da Maioridade. Ok? Conhecido também como o Ministério dos Irmãos, porque ele foi formado pelos irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco de Andrada, ou simplesmente os irmãos Andrada, e pelos dois irmãos Cavalcante, que vão ser os futuros viscondes de Albuquerque e Suassuna. Ok? Beleza? Até aí tudo certinho? Então, um pensamento aí é lógico, ok? Por que é que o primeiro gabinete do segundo reinado é liberal? Porque os liberais ajudaram Dom Pedro II a subir ao poder, certo? Quando os liberais chegaram ao poder, a primeira medida foi retirar do poder os conservadores. Até aí, beleza? Só que a gente tem um problema aí. O Ministério Liberal, tá? Ele era forte, mas para atuar ele precisava da maioria na Câmara. Só que a Câmara, ela tinha a maioria dos participantes de conservadores. E isso impedia, ou no mínimo dificultava a aprovação das medidas ministeriais que eram adotadas pelos liberais, ok? Então, para resolver isso, esse impasse, a Câmara foi simplesmente dissolvida pelos liberais e novas eleições foram convocadas, beleza? Aí entra em cena as famosas, ou a famosa eleição do cacete. Vê só, as eleições realizadas em 1840 foram chamadas pelos conservadores de eleições do cacete, pela violência usada pelos liberais para alcançar a maioria na Câmara, ok? O governo central, para garantir a vitória do Partido Liberal, fez um monte de coisa assim, no mínimo suspeita.
substituiu juízes, substituiu chefes de polícia, trocaram presidentes de província e usaram a velha e boa violência, ok? Para vocês terem uma ideia, iam para a rua pessoas que eram identificadas por um laço amarelo que eles usavam no pescoço. E por isso ficaram conhecidos como papos amarelos, beleza? Eles basicamente assaltavam as mesas eleitorais, ok? Eles praticaram assassinatos e espancamentos em todo o país. A fraude foi, assim, outra característica marcante dessas eleições, ok? Eram aceitos como eleitores meninos, escravos, pessoas inexistentes e permitia-se troca de identidade na hora de votar, ok? Vê só como era a situação. A apuração também foi fraudada. O conteúdo das urnas foi substituído e a contagem dos votos alterada, ok? Tudo isso para quê? Para que os liberais vencessem a eleição e garantissem o poder não só no ministério, mas também na Câmara. Beleza? Aí vê só. Isso foi uma coisa tão escandalosa no Brasil, essas eleições do cacete. E para que o imperador não ficasse associado a isso, ele teve que demitir todo o gabinete liberal, tá? E readmitir todo um gabinete conservador, ok? Ô professor, vê só, isso vai acontecer muitas vezes, vai. A única pessoa que não podia levar a culpa era o imperador. Então, toda vez que acontecia uma crise, ele demitia um gabinete e convocava a oposição. Isso vai acontecer várias vezes durante o segundo reinado, ok? Então, esse novo gabinete conservador, ele restaurou o poder do Conselho de Estado, ele editou um novo Código Criminal, certo? Nesse novo Código Criminal aí, por exemplo, ele dizia que agora todos os juízes e chefes de polícia só podiam ser substituídos pelo imperador. É para evitar que no futuro os liberais voltassem ao poder e fizessem novamente esse tipo de manobra política, ok? Aí vê só, quando os conservadores estão no poder, estoura no Brasil as chamadas revoltas liberais, de 1842. Isso em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os liberais tentaram mostrar sua força ao imperador, ok? Que eles não podiam ficar fora do poder. Para neutralizar essas revoltas, quem foi enviado? O nosso querido Duque de Caxias. Caxias basicamente acabou com as revoltas. Só que o imperador ficou numa posição muito estranha. O que fazer? Então ele acabou perdoando todos os revoltosos, os liberais, demitiu o gabinete conservador e trouxe de volta um gabinete liberal, ok? Que vai governar agora de 1844 até 1848, ok? Nesse momento aí, a gente vai ter também a criação da chamada Tarifa Alves Branco, tá? Uma medida liberal, que a gente vai entender ela simplesmente como imposto sobre imposto, ok? Para garantir a produção industrial nacional, o que é que se fez? Criou essa tarifa. Todo produto que vinha de fora e já era produzido aqui no Brasil, ele recebia, além do imposto normal para entrar no país, ele era sobretaxado com a tarifa Alves Branco. Para quê? Para que os produtos importados ficassem mais caros do que o produto nacional. Isso aí foi uma medida protecionista, ok? Vamos lá. Aí nós chegamos então ao chamado parlamentarismo do Segundo Reinado, que ficou conhecido também como parlamentarismo às avessas. Vê só, pessoal. O que foi o parlamentarismo às avessas? Foi o nome que ganhou o sistema político que foi criado aqui no Brasil pelo então imperador Pedro II, tá? Isso lá em 1847. Esse nome, na verdade, significa que o parlamentarismo adotado pelo Brasil era diferente ou era o oposto do parlamentarismo britânico, ok? Vê só, na Inglaterra, que é conhecido como berço do parlamentarismo, o primeiro-ministro ele é ainda indicado pelo partido político que possuía a maioria no parlamento, tá? Quando acontece a eleição do parlamento, quem conseguir mais cadeiras no parlamento indica o primeiro-ministro, ok? E este primeiro-ministro, ele é chefe do governo, ele exerce de fato o poder executivo, ok? Dessa forma, o primeiro-ministro, ele é um chefe executivo e fica subordinado ao parlamento, que é, na verdade, o poder legislativo. Aqui no Brasil, tudo aconteceu de forma diferente, ou seja, o oposto, ok?
O imperador aqui no Brasil, ele escolhia o primeiro-ministro. Em vez de vir o poder de baixo para cima, vinha de cima para baixo. O imperador dizia que isso servia para garantir o revezamento dos partidos políticos no poder e trazer estabilidade política. Mas, na verdade, era uma jogada para ele permanecer com o poder nas suas mãos. Ele permanecia absolutista. O Brasil tinha uma cara de parlamentarista, mas na prática, quem dava a palavra final, quem podia indicar ou substituir o primeiro-ministro, era o imperador. Ok? Nesse período aí, ainda foi tentado o chamado Gabinete da Conciliação. Ok? Esse gabinete aí da conciliação foi tentado para unir liberais e conservadores. E ele existiu de 1853 até 1858. Beleza? Ó, essa charge aí era muito comum em provas, tá? Ela fala aí sobre essa história do revezamento de conservadores e liberais no poder. Vê, essa caveirinha aí é o povo rodando o carrossel. E o imperador decide quem tá em cima e quem tá embaixo. Liberais ou conservadores, tá? A mulher significa aí os liberais e o homem os conservadores. Beleza? Vamos lá. Aí nós chegamos então à Revolução Praieira. Beleza? Pernambuco em 1848 até 1850. Pessoal, presta atenção. Essa revolta aí é a revolta que acaba o ciclo revolucionário em Pernambuco, ok? Vê só. Em 1848, o Senado brasileiro, basicamente, ele era dominado por senadores do Partido Conservador. Os senadores conservadores vetavam a indicação para uma cadeira do Senado do liberal pernambucano Antônio Chichorro da Gama. Este veto provocou uma revolta em determinado grupo de políticos liberais aqui em Pernambuco, ok? Os pernambucanos também estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e concentração de poder nas mãos da monarquia, ok? Os políticos liberais revoltosos ganharam o apoio de várias camadas da população, principalmente dos mais pobres, que viviam oprimidos e sofriam com as péssimas condições sociais, ok? É assim que os praeiros chegam a tomar a cidade de Olinda. Outro destaque que a gente tem que fazer é o seguinte, isso também envolve aqui em Pernambuco a chamada família Cavalcante, tá? Que era uma família muito poderosa. É a partir dessa família que aqui em Pernambuco vai ter a formação do Partido da Praia, ok? Vê só, essa família Cavalcante aqui em Pernambuco, ela era tão poderosa que ela chegou a governar aqui em Pernambuco, ou a chefiar o Partido Liberal e o Partido Conservador ao mesmo tempo, ok? Então, como alternativa à família Cavalcante, surgiu a formação do Partido da Praia, que era basicamente formada, como eu já disse, por liberais, ok? Por que Partido da Praia? Porque isso faz uma referência ao jornal Diário Novo, que era sediado na Rua da Praia, ok? Eu destaco para vocês também o Manifesto ao Mundo, escrito em 1848 por Borges Fonseca, ok? Vê só, quais eram as reivindicações? Voto livre e universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho, abolição do trabalho escravo, instauração de uma república, ok? Tinham como líderes o capitão Pedro Ivo e o general Abreu I Lima, beleza? Vê só, uma coisa muito importante. A Revolução Praieira é um dos únicos movimentos, ou o único movimento aqui no Brasil, que está inserido na chamada Primavera dos Povos, ok? De 1848. O que foi a Primavera dos Povos? Foi uma série de revoltas liberais que aconteceram na Europa. A única revolta liberal fora da Europa que é considerada participante da Primavera dos Povos é a Revolução Praieira, ok? Como a gente já viu, ela tem sua origem nas dificuldades econômicas e sociais e problemas políticos, ok? Quando aqui em Pernambuco estourou a revolta, tropas foram enviadas para cá. Lembrem-se, Pernambuco já tinha um histórico de muitas revoluções e rebeliões, ok? Então, essas tropas vieram para Pernambuco, os praeiros, a revolta foi contida, os praeiros foram condenados à prisão perpétua e muitos foram presos na ilha de Fernando de Noronha. Vê para aí que prisão. Diga aí. Beleza, pessoal? Até aí, entendido? Show? Ainda bem, beleza. Espero que tenha ficado tudo bem claro.